Olá, você já teve a sensação que 24 horas por dia é pouco para você concluir todas as tarefas que você tem? Infelizmente, o tempo é imutável. O que nós podemos mudar para melhorar isto é mudar o nosso comportamento. Dicas de passagem, os resultados que nós temos durante a nossa vida dependem fundamentalmente do nosso comportamento. Em relação à gestão do tempo, existem alguns entendimentos comuns. Um deles é que para você utilizar o tempo de forma mais eficaz, é necessário fazer um planejamento. E o outro é que esse planejamento precisa ser feito a cada semana. Então, no final de semana, você planeja a semana seguinte e assim sucessivamente. Antes de começar o planejamento, no entanto, é muito importante você ter em mente qual o seu objetivo e qual o seu propósito. Isto parece simples, mas não é tão simples assim. Porque durante a nossa vida, durante a nossa semana, nós vamos desempenhar vários papéis, vamos desempenhar eles de forma simultânea e de forma paralela. Então, nesta semana, a gente vai ser pai, mãe, esposa, marido, professor, integrante de uma equipe, gerente, líder dessa equipe, talvez. Então, nós temos que prever tudo isso no planejamento, porque se a gente não prever, a tendência é a gente ser consumido pelo dia a dia e não realizar algumas atividades que a gente precisa. O Stephen Covey, que é o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele classifica as atividades que consomem nosso tempo em 4 grupos. Então, nós temos o grupo das necessidades, que é uma atividade urgente e importante, que ele chama de necessidades. São atividades que, se a gente não realizar, vai ter algum prejuízo, algum problema na nossa reputação, na nossa imagem, e difícil de recuperar depois. O quadrante 2 é o quadrante da eficácia. São atividades que são importantes, mas elas não são urgentes. E aí nós temos a tendência a empurrar com a barriga. Então seriam atividades de preparação, de capacitação pessoal, de capacitação da sua equipe, se você é líder de equipe, de feedbacks, de melhoria no seu processo. Atividades físicas é um outro exemplo, a gente tem a tendência a ir deixando com a barriga, né? Cuidados com a saúde, a gente vai empurrando indefinidamente, porque a gente não tem um planejamento. As atividades do grupo 3, ele chama de engano, porque são atividades urgentes e não importantes. Mas elas são urgentes para quem? São urgentes para outras pessoas, outras áreas, outros grupos. É baseado na escala de prioridade de outra que não são as suas. E aí elas chegam até você com urgência, alguém lhe cobra urgência nisso. Isso ele chama de engano. As atividades do grupo 4, ele chama de desperdício, porque são atividades que não são nem urgentes e nem importantes, mas porque algum motivo você começa a fazer, você é levado a fazer essas atividades. São coisas relacionadas, são coisas geralmente populares, dão algum prazer para fazer, você gosta de fazer. Essas atividades do quadrante 3 e 4, ele indica que a gente diminua, tenha coragem de reduzir o mínimo possível. Eliminá-las simplesmente. Dependendo do contexto seu contexto, você pode delegar essas atividades para alguém. Uma ideia importante que também existe é a chamada lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz o seguinte: quanto mais tempo nós temos para fazer uma atividade, mais tempo nós vamos levar para concluir essa atividade. A gente não tem prazo, então a gente vai demorando para fazer, com mais calma, com menos pressa. Então a gente precisa, no planejamento, colocar uma quantidade de horas e dias para que essa atividade seja feita. Uma outra ideia que existe de Stephen Covey é que ele chama as atividades complexas e difíceis de resolver de pedras grandes e as mais simples de pedras pequenas. Então, fazendo uma analogia com a organização de um porta-malas, por exemplo, se você colocar, o ideal é você colocar todas as malas grandes antes e depois você vai preenchendo os espaços pequenos com as bolsas e os pacotes menores. Se você colocar as coisas pequenas antes, você vai ter dificuldade para colocar as malas grandes. Então, no planejamento, pense primeiro nas pedras grandes que você tem para resolver durante a semana. Mas cuidado aí, não coloca muito mais de 2 pedras grandes, tá? Coloca o que você vai dar conta de fazer para você não gerar uma frustração. Ok? Uma outra coisa importante, lembre-se que você é o gerente do seu celular e não o contrário. Não esqueça de incluir atividades físicas, atividades de lazer, atividades de relacionamento. Por quê? Porque se você não inclui, você tem a tendência a não fazer essas atividades.
E a nossa produtividade, que é um dos assuntos que estamos falando aqui, ela depende fundamentalmente das nossas condições físicas, das nossas condições emocionais. Então a gente precisa prever essas atividades. A gestão do tempo, ela depende muito de uma gestão proativa e não reativa, certo? Não vai surgir naturalmente tempo para você fazer aquilo que precisa. Por isso que o planejamento é importante, para você alocar um tempo. E você tem que ser proativo, você tem que fazer aquela atividade, não ficar só reativamente nas demandas do dia a dia, porque segunda-feira as demandas vão realmente ter a tendência a nos consumir. Então a gestão do tempo, se você fizer a gestão do tempo, pensar nos seus propósitos, isso pode ter um impacto muito, muito bom na sua vida. Eu faço um desafio aqui agora. Pense numa coisa, em algo que você não está fazendo neste momento, no dia a dia, mas que se você estivesse fazendo, daria um resultado muito bom na sua vida. Pense nisso e faça aí o seu planejamento. Muito obrigado e uma boa sorte.